Mas Deus é maravilhoso. E hoje eu queria trazer uma mensagem da parte do Senhor de algo muito importante para nós, ou para o nosso entendimento, que é algo que nós precisamos compreender. E muitos de nós ainda não alcançaram isso. Talvez eu não tenha alcançado, por isso que Deus me deu essa mensagem, que é estar compreendendo ou entendendo as gerações. Nós precisamos entender as gerações. Porque, na verdade, meus irmãos, nós precisamos ter a compreensão do nosso real papel na história. Amém? Existe um papel na história que é teu. Existe algo na história que cabe a você fazer. Não é o pastor, não é o irmão do louvor, não é... Cabe a você. Cada um tem um papel na história criada por Cristo. E eu creio que o pior que pode acontecer é quando uma geração simplesmente ela passa. Simplesmente passa pela história, sem nada edificar, sem legado nenhum para deixar, ela passa. E quando isso acontece, a leitura que eu faço é que aquelas pessoas não entenderam o seu papel na sua geração. E nós precisamos entender o papel que nós temos nessa geração. Posso ouvir mais um amém? E nós vamos edificar alguma coisa. Já estamos edificando coisas, amém, queridos? Nós estamos edificando coisas para o Senhor. Eu quero refletir com você sobre algumas gerações. E a primeira geração está ali em Êxodo 3, capítulo 3, versículo de número 7. Eu quero falar da geração de Moisés. Êxodo 3, capítulo 7. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus grandes exatores ou torturadores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perezeu, do eveu, do jebuseu. Ou seja, Deus está dizendo assim: eu vou arrancar esse povo, eu vou arrancar o cananeu, o eteu, o amorreu, o perezeu, o eveu, o jebuseu. É lá que a terra é boa. É lá que eu vou plantar essa geração aí. O plano de Deus era pegar aquela geração ali do Egito, arrancar aquela geração com poder, como ele arrancou, e levar aquela geração para esta terra, para esta promessa. Mas nós sabemos que algo acontece, que dessa geração, queridos, nem esse que foi chamado entrou. Olha que coisa terrível. Nós estamos falando da geração de alguém que fez história, mas ele mesmo não desfrutou da história. Ele só edificou. E de toda essa geração,
De toda uma geração, apenas 2 entraram na promessa. Como pode, queridos? Como pode uma geração que vê o poder de Deus? Como pode uma geração que experimenta a glória, a misericórdia, a graça e o fogo de Deus, literalmente o fogo de Deus todas as noites, o alimento de Deus em todo o tempo, a água vindo de Deus, a proteção, a força vindo de Deus, a saúde vindo de Deus? E como essa geração não consegue entrar naquilo que foi a promessa? Essa geração marchou pelo deserto, dando voltas, e não conseguiu entrar na promessa. Sabe, queridos, quando eu olho para gerações, para a geração atual, eu vejo muita gente marchando dentro das igrejas, mas parece que não vão conseguir entrar na promessa. Porque, amados, se nós não mudarmos a nossa postura, nós não vamos conseguir entrar na promessa. Mas no versículo 9, o Senhor diz: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Agora, pois, vem, eu te enviarei a Faraó para que tireis do Egito do meu povo, tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Queridos, nós estamos aqui num diálogo de Deus com Moisés. Deus falando para Moisés: filho meu, eu tenho uma tarefa importante para você. E a função que eu estou te entregando agora é de você apenas ir lá até Faraó e dizer assim: ó, deixa o meu povo ir. E Moisés fala: mas eu... Sabe, queridos, e ainda nos dias de hoje a gente continua dando as mesmas desculpas. Mas eu... Por que eu? Eu estou te falando porque quando a primeira vez que eu ouvi do chamado, eu falei: mas eu? Não dá para ser... Tá lá o Wesley, Miguel, sei lá, já tem nome de anjo mesmo, deixa ele fazer o negócio. Por que tem que ser eu? É porque Deus te escolheu, irmão. Só você e mais 2 pessoas ouviram. É porque Deus te escolheu. Amém, irmão? Deus te escolheu, querido. É por isso que você está aqui ouvindo essa mensagem, porque Deus te escolheu. Não é uma mensagem de uma visão de vitória, terra. Não, meu irmão, Deus te escolheu. Deus te separou para um propósito maior. Porque a mesma coisa que acontecia, como ele falou no versículo 7, que tenho visto a aflição do meu povo. Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja sofrendo terrivelmente, aflito, achando que está desamparado. Entenda uma coisa: você não está desamparado. Você tem um Deus poderoso que te chamou para algo maior, querido. E Deus se preocupa tanto, a partir do momento que nós clamamos a Ele. O problema é que hoje as pessoas estão dentro da igreja, até os fora da igreja, reclamam, mas não falam para a pessoa certa. Porque se tem alguém que você precisa direcionar a tua aflição, esse alguém é o Senhor. É para Ele, querido. Porque Ele está ali buscando ouvir o clamor do seu povo. Você é povo, amém?
Então Deus quer ouvir o teu clamor. E clamar não é Deus, eu estou precisando. Não foi assim não, meu irmão. O povo abriu a boca com vontade e começou a clamar. Clamar é você falar em alta voz. E foi um negócio tão tremendo que o próprio Deus, segundo a sua palavra, Ele desceu. Ele veio até a terra. Ele veio falar com Moisés, porque os olhos dele passaram pela terra e ele precisava escolher alguém que ele sabia que, ainda que num primeiro momento fosse dar uma titubeada, mas seria aquele ou aquela pessoa que iria responder ao chamado de Deus. Ainda nos dias de hoje, Deus está olhando para a terra para encontrar pessoas que Ele possa contar com elas, de chamar essas pessoas e as pessoas irem para cumprir o ID. Sabe, meu irmão, porque ainda que num primeiro momento você seja como Moisés, diga eu, mas se você for, você está obedecendo ao Senhor. Amém, queridos? Tanto é que Jesus lá na frente, Ele conta uma parábola, e Ele fala de dois filhos, em que um fala, o pai manda, vai fazer isso, e ele fala, vou, e não vai. E ele fala para o outro, vai fazer aquilo, ele fala, não vou não. Mas aí ele se arrepende, vai e faz. O primeiro que disse que ia, não foi em momento algum. E ele pergunta, quem obedeceu? Sabe, meu irmão, talvez você possa até viver isso. No primeiro momento você pensar, falar, não quero isso para mim. Mas quando você sente que isso é mais forte do que você precisa obedecer a Deus. Como adorar ao Senhor, como ministrar na casa do Senhor, como sair para evangelizar, como sair para anunciar, como sair para buscar aqueles que estão no Egito, ainda no dia de hoje, porque o Egito simboliza para nós o mundo. E Deus te chamou para o ID, querido. Porque Deus veio à terra, mas Deus não foi lá falar com Faraó. Deus mandou Moisés, Deus mandou a geração de Moisés. Não espere que Deus vai fazer, não espere que a outra pessoa vai fazer, meu irmão. É com você. Essa conversa é com você. É para você fazer. Moisés abriu mão de uma vida pacata, de uma vida tranquila. Estava lá com 80 e poucos anos. Agora acabou a minha vida, estou aqui já aposentadão, tranquilão. Meus filhos estão tudo aí. Meu sogrão tem grana, fazendeiro. E aí Deus chama ele para um projeto grandioso. Meu irmão, entenda uma coisa. Deus está chamando pessoas para projetos maiores do que os seus projetos e seus sonhos. Porque os planos de Deus são maiores do que os teus. Olha que coisa linda, no versículo 10 ele diz, eis agora pois, vem e eu te enviarei. Meu irmão, entende uma coisa, o chamado de Deus para a tua geração vai passar primeiro de você ir até Deus. Você primeiro precisa ir até Deus. Para cumprir o seu chamado, você precisa ir até Ele. Ele diz, vem. Lá na frente, Jesus chamou os discípulos como? Vem. Meu irmão, e Deus não fica insistindo. Ele só vai dizer para você, vem. Porque ainda que você tenha medo, Gláucia, Deus conhece o seu potencial. Amém, Dan? Deus conhece o seu potencial. Deus sabe o que está aí dentro de você. Ele sabe o que tem dentro de você, irmão. Você não acredita, porque você não conhece o que há dentro de você. A semente maravilhosa que existe dentro de você.
Porque o pecado não quer deixar você ver, porque o mundo não quer deixar você ver, porque os problemas não querem deixar você ver, porque a internet não quer deixar você ver. Mas há algo de grandioso dentro de você, há algo de valoroso dentro de você. Moisés foi descobrir isso lá naquele momento que ele achava que já era o fim da vida, porque ele se acomodou. Ele se acomodou, meu irmão. Sabe, meus irmãos, hoje morreu Billy Graham. Perdemos o maior evangelista desta geração. Perdemos um grande homem de Deus. Um homem que aconselhava presidentes. Os presidentes dos Estados Unidos passavam pela casa dele. Ele não ia na casa dos presidentes. Os presidentes iam na casa dele. Pedir para ele orar. O candidato ia lá pedir para ele orar. E muitos presidentes, acho que a maioria, se aconselhava com ele. Olha que legado, meu irmão, que esse homem deixou. Imagina esse homem chegando no céu. Os anjos falando: Senhor, ele está chegando. Ele está chegando. Ó, aquele que ganhou centenas, milhares de pessoas, nações. Aconselhou homens que iam fazer uma guerra para não fazer uma guerra. Tinha paz no seu coração. Tinha uma unção, uma fala mansa, que quando falava as pessoas entendiam. E o Senhor então se põe de pé para recebê-lo, porque ele cumpriu o ID. Uma geração que cumpre o seu ID é recebida no altar do Senhor, de pé pelo Senhor. Que é isso, pastor? Você está falando heresia? Vai ler a Bíblia, irmão. Vai ler a Bíblia. O primeiro mártir da história, quando foi do Novo Testamento, quando foi apedrejado, quando ele disse assim: vejo os céus abertos e vejo o Senhor de pé no seu trono. Por quê? Porque o Senhor já estava de pé para receber aquele homem. Aleluia! O Senhor se colocou de pé, meu irmão, porque aquele homem ia fazer uma declaração poderosa e morreria logo em seguida. E Paulo estava ali do lado, consentindo. Essa geração tem um chamado tremendo, querido. A geração de Moisés, ela tem um chamado tremendo. É uma geração que precisa ir até o Egito, sim. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração de igrejas, de pessoas que querem ficar dentro dos templos, que não querem mais sair. É por isso que estão fazendo mega, hiper, power cultos, para as pessoas se prenderem. Qualquer dia vão botar cinto de segurança para as pessoas não saírem mais dos bancos. As pessoas querem transformar a casa, a chamada casa do Senhor, numa casa de espetáculo, para as pessoas quererem somente estar lá dentro. É por isso que aqui não está lotado. Quando na verdade não é estar dentro. Você vem, se alimenta e vai lá fora. O maior trabalho da igreja não é aqui dentro, é lá fora. E ó, não tem um faraó com um exército para te derrubar lá não, meu irmão. Porque o exército maligno que tem hoje, meu irmão, com teu joelho dobrado, com jejum, você derruba ele. Você precisa se deixar usar por Deus, ser usado por Deus. Assim como Moisés, que os seus feitos ficaram para a história. Não somente a história bíblica, mas a história relata os feitos de Moisés.
E o que a história vai falar de você, meu irmão? O que a história vai falar de mim? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus, irmão? Pensa. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Hoje está pesado o negócio aqui. Quantas pessoas você ganhou para Jesus em 2017? Nós já estamos terminando fevereiro de 2018. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? A questão é que a geração de Moisés precisou viver um momento, ou uma vida, ou um nível intenso de comunhão com Deus. E outra coisa que eles viviam, na dependência total de Deus. Fica triste não, irmão, está todo mundo abaixando a cabeça assim. Levanta a tua cabeça, irmão. Essa palavra está em mim também. Não é só para você não. Quantos dizem amém? Precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Nós estamos querendo viver na dependência do plano de governo, do presidente, do presidente que vai entrar, esperando um exército, meu irmão. Se o povo orar de verdade, se o povo começar a orar, meu irmão, não tem facção maligna que consiga manter de pé. O problema é que nós vivemos num estado grande, com muitas igrejas, mas na verdade tem muita casa de show e pouco crente, e pouco servo, e poucos Moisés. A geração de Moisés não diz a Deus o que ele tem que fazer. A geração de Moisés clama ao Senhor. É muito diferente. Ela clama ao Senhor. Ela se submete à vontade soberana do Senhor. Quantos estão submetendo à vontade soberana do Senhor? Digam amém. Segunda geração de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 2, versículo 12. Segundo Samuel, ou melhor, perdão, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12. Diz assim: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios. Filhos de quem? De quem, queridos? Profeta Eli. Um dos grandes profetas. Eles eram ímpios. A Bíblia diz que eles não conheciam o Senhor. E eles viveram aonde, queridos? Eles cresceram dentro do templo. Foram criados dentro do templo, meu irmão. E não conheciam o Senhor. Quem disse é o próprio Senhor. Pula para o 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos. Está falando dos filhos de Eli. Era muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda... Ele era o quê, queridos? Menino, e vestido de um éfode de linho, que é uma roupa sacerdotal. Era, pois, muito grande o pecado desse mancebo perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Porque as pessoas estavam vendo o que esses filhos do Eli estavam fazendo com as ofertas, tratando a oferta de forma errada. E aí, quando está falando da oferta aqui, está falando dos alimentos que eram levados ao templo, fazendo o tratamento que estavam dando, porque havia todo um tratamento que foi estipulado, se eu não me engano, em Levítico ou Deuteronômio, agora não me lembro, de como que era o tratamento
para ser feito as coisas que eram entregues no altar do Senhor como oferta. As gorduras, as carnes, e eles estavam tratando isso de forma errada. E mexendo em coisas, homens que não conheciam, jovens que não conheciam o Senhor dentro do templo, fazendo coisas que era para os sacerdotes fazer. Então, meu irmão, se você tem um chamado para ser sacerdote, não somente dentro da tua casa, mas sacerdote do altar, cuidado com seus filhos. Porque tem gente que cuida demais, a igreja acaba virando uma idolatria para eles, e ele acaba perdendo os filhos. Versículo 22, Eli já era muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e como se deleitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. Olha o nível do pecado, querido. Qualquer coincidência com a igreja do século atual não é mera semelhança. Eu fiquei sabendo de algo muito parecido de uma igreja num outro lugar aí. Não é que não. Algo bem semelhante. Ou bem exatamente igual a isso. Sabe por quê, queridos? O demônio lá no passado, ele viu que muitos líderes começaram a transformar a liderança como que um Deus. Pessoas queriam fazer algo, mas não o que Deus tinha para elas fazer, mas o que elas queriam fazer. O que aconteceu aqui, algumas pessoas queriam o altar, mas não estavam habilitados para o altar. Queriam louvar, mas não tinham uma vida que poderiam louvar o Senhor. Meu irmão, isso aqui não é brincadeira. Eu já disse isso aqui. Eu fecho isso aqui se o Senhor mandar. Eu volto para dentro de casa de novo. Porque eu não estou preocupado em fazer apresentação. Eu estou preocupado, o meu foco é de pregar a palavra de Deus. Eu não estou preocupado com a apresentação. Mas o versículo 26, e o menino Samuel, a geração de Samuel, ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens, enquanto o filho do sacerdote, do profeta, não conheciam a Deus e não tinham a graça dos homens. Samuel era conhecido por Deus, havia graça do Senhor para com ele, e os homens também o amavam, porque viam naquele menino algo tremendo. Quantos podem dizer amém? Então, meu irmão, se você quer se identificar com a geração de Samuel, deixa eu te dizer uma coisa: a geração de Samuel é marcada por características fortes. Como diz o meu amigo pastor Cláudio, lá de BH, é forte. Ele não fala é forte, ele fala é forte. Primeira coisa, uma geração que pode viver em meio a um povo corrupto. Esse menino foi entregue por sua mãe, Ana, para ser criado ali no altar. Você consegue imaginar esse menino chegando ali? Caramba, eu vou viver na casa do profeta Eli, rapaz. Eu vou viver na casa do apóstolo Mike Caroca, ali no Chile. Glória a Deus, lá vai ser bênção. Ele foi com uma expectativa assim, irmão. Eli era o cara daquela época. A mãe dele fazia uma roupa para ele, todo ano ia lá, levava uma roupa maior. E aí quando ele começa a conviver, ele começa a ver, mas será que o profeta não está vendo isso? Ele vê tanta coisa, mas não está vendo isso que os filhos dele estão fazendo?
Mas ele na Bíblia não registra fofoca. Não diz que ele ficou fazendo picuinha. Tá vendo, irmão? Olha lá o irmão, ó. Não. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia para o que Deus o tinha chamado. Ele sabia em que condições ele foi gerado. Ele sabia a qual geração ele pertencia. No meio de uma família de adúlteros, se mantinha e se manteve vivendo dentro dos padrões de Deus, dentro dos propósitos de Deus, mesmo vendo tudo isso errado. Meu irmão, eu estive conversando com uma pessoa esses dias pela internet, e a pessoa dizia para mim: não, eu não, é por causa dessas coisas que eu não posso ter pastor. Aí eu peguei o cajado, passei na perna, tirei o azeite, falei: agora é sem azeite. Tá! Na cabeça. E aí tem que tomar a cajadada na cabeça, né, filho? Fala: pelo amor de Deus, filho. Isso é desculpa para quem não quer estar na igreja. Isso é desculpa para quem não quer se submeter. E se estiver ouvindo, filho, só não falei teu nome. É desculpa para quem não quer se submeter, meu irmão. Porque não adianta. Meu irmão, o chamado para uma geração, ela precisa entender que ela tem que se submeter à autoridade. Tanto que na geração de Moisés apenas 2 entraram na promessa de Deus. Porque quando foram lá ver a terra prometida, caramba, Deus não falou que ia dar, meu irmão? Vai acontecer. Deus falou que vai fazer isso na sua vida, vai acontecer, meu irmão. Você precisa crer. Vai ter gigante? Vai. Mas Deus falou, vai acontecer. Nós vamos matar o gigante. Tem exército grande, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Jeová é o teu cavaleiro, é o teu Senhor. Você está servindo ao general dos exércitos, general de generais, querido, Senhor dos senhores. E você ainda teme? Outra coisa da geração de Samuel: ainda que não reconheça um ungido do Senhor, ouve sua voz e faz a sua vontade. Ou seja, ainda que a pessoa não perceba em si mesmo o chamado ainda, quando ela ouve a voz de Deus, ela fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Como Pedro, Jesus chama Pedro: vem cá que eu vou lavar seus pés. Não, o que? Lavar meu pé, senhor? Tá maluco? Lavar meu pé o quê? Ah, lavar o pé do Daniel. Aí Jesus fala: ah, é, Pedro? Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Epa, peraí, já entendi o manto. Então lava tudo, Senhor. Lava só os pés, não. Se lavar os pés eu tenho parte com o Senhor, imagina se lavar da cabeça, se começar a jogar água em cima. Você está entendendo, meu irmão? A gente precisa querer mais de Deus, como Pedro. Não, não é só o pé não, Senhor, lava tudo. Eu quero mergulhar nisso aí. Geração de Samuel precisa ter sabedoria, irmão. Porque geração de Samuel tem que aconselhar reis. Pô, glória a Deus, o irmão entendeu, pegou, né? Esse que morreu hoje aconselhava reis. Os homens mais poderosos da terra conversavam com ele. Primeiro-ministro das maiores nações paravam para ouvi-lo. Reis de outras nações paravam para ouvi-lo. Esse é um exemplo de geração de Samuel
de Moisés e do que nós vamos falar aqui da penúltima geração. Porque, meu irmão, entenda uma coisa. E aí eu já estou entendendo o que Deus fez lá no acampamento. Você vai ser chamado para aconselhar os grandes homens dessa terra, os que se acham grandes dessa terra. Não, quantos pegam essa palavra? Uma vez nós recebemos uma palavra lá em Juiz de Fora, bem no comecinho. Pastor Sebastião, Assembleia de Deus, lá de Juiz de Fora, meu amigo. Se esse vídeo chegar até você, um beijo no teu coração, na tua família. Lá na igreja desse homem de Deus, nós ouvimos um profeta ter uma visão com a gente, que aparentemente, queridos, era um absurdo. Que me via num jatinho, e me via nesse jatinho, de terno e gravata, que não é muito meu tipo, mas glória a Deus, aleluia, se for preciso eu ponho, pregando para um grupo de executivos, ou seja, o jatinho não era tão pequeno, viu, irmão? Porque tinha um grupo de executivos, e eu pregava em voo para aquela gente. Isso pode ter, querido, talvez não seja literal o jatinho, mas isso tem algo de espiritual. E você precisa entender as mensagens que Deus manda para você. Nem sempre é literal. Porque não foi o lavar do pé de Pedro, mas foi o se envolver com a obra de Deus. Deixar o Espírito Santo entrar, porque o Espírito Santo nos limpa. Oh, glória a Deus. A penúltima geração está ali no Salmo 103. Ou melhor, nós vamos ler aqui alguns versículos do Salmo 103. É a geração de Davi. Salmo 103, primeiro versículo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem redime a tua vida da cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia, quem te supre de todo bem, de toda sorte, que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor executa atos de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Isso é tremendo. Nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto Ele tem afastado de nós as nossas transgressões. Isso é lindo. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Mas lembra, você é pó. Você é pó. Uau! Quem é esse Deus? Uma pessoa para falar isso, meu irmão, ele fala isso num ato de adoração a Deus. Aleluia!
Essa geração, geração de Davi, é uma geração que não precisa de plateia, Patrícia. Precisa de plateia. Precisa de um grupo como vocês, comprometidos. É disso que o Senhor precisa, meu irmão. A geração de Davi sabe esperar o tempo do Senhor. Ungido rei, dentro da casa de seu pai, Jessé, e esperou por quantos anos? 17 anos. Teve a oportunidade de matar o rei ao qual ele o substituiria. Ouvindo conselhos do tipo dos seus fiéis que andavam com ele. Pode matar ele, o Senhor foi, essa situação aí, ó, é o Senhor que te entregou ele nas tuas mãos. Mata ele agora. Isso é coisa de Deus, filho. Isso é coisa de Deus. Cuidado, meu irmão, com essa história. Isso é coisa de Deus. Porque a pessoa, quando se apresenta como profeta, você tem que ver a vida desse profeta. Saber esperar o tempo do Senhor. Geração de Davi é aquela geração que, ainda que venha errar, Maura, se arrepende e se deixa ser tratado por Deus. Geração de Davi. Eu me arrependo todo dia. Tem até uma música, né, que tem um refrão, né? Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Geração de Davi erra, mas sabe que precisa voltar para aquele caminho de amar ao Senhor sobre todas as coisas, entender que precisa amar ao Senhor, entender que precisa abrir mão de coisas para estar na presença do Senhor, precisa se arrepender verdadeiramente. Sabe, queridos, tem coisas na minha vida que eu ainda não consegui vencer, até porque se tivesse vencido tudo, já não estava mais nesse plano. E choro na presença do Senhor. Eu e o Senhor sabemos. E o Senhor me diz todo dia: quanto do Oriente tanto quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto assim tenho eu afastado as suas transgressões. Assim como um pai se compadece dos seus filhos, assim eu me compadeço daqueles que temem a mim, diz o Senhor. Ao primeiro amor eu quero voltar a Deus, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Ainda que venha errar, se arrepende e deixa ser tratado
por Deus. Lembra-te de onde caíste. Sabe, meu irmão, tem até um comercial na televisão com um apresentador de receitas de alimentos, de comida, que eu gosto muito de assistir, porque eu gosto de cozinhar. E aí ele faz um personagemzinho lá, é rápido o comercial. Aí ele aparece como um personagem, aí a pessoa fala assim, fala algum defeito teu. Ele fala, defeito? Ixi. Tipo, não tem. Sabe, querido, se você faz essa postura também, se perguntar a você, não para você responder, mas para você lembrar de um probleminha teu, você ficar... Ixi. Você precisa voltar ao primeiro amor. Para terminar, querido, última geração, diga amém. A última geração, essa sim, é uma geração importantíssima. Porque esses, até aqui falado, já viveram tudo. A última geração somos nós. A última geração é você, meu irmão. Diga, sou eu. Diga bem forte, sou eu. Diga de novo, sou eu. É essa geração, querido. Nós estamos escrevendo a história. Porque se Jesus não voltar nessa geração, o que nós vamos entregar para as próximas gerações? O que nós vamos entregar para essas crianças? Hein, Paulo? E nós vamos entregar para essas crianças? Pri. Patrícia. Para os seus filhos. Eu não sei por que eu vi uma criaturinha correndo aí com a tua cara. Vi correndo com a tua cara. Klaus. Wagner. O que você vai entregar para essas crianças, filho? Tiago, o que você vai entregar para os seus filhos? Nós temos nossos netos, Maura, Cláudia, mulher. Nós temos nossos netos. Eu tenho vocês, queridos. O que nós vamos deixar? O que nós vamos dizer? A gente ia no culto quando dava na quarta-feira, quando dava no domingo. Meu filho, é assim, viu? Quando der, você vai na igreja. Mas tem um programa na televisão, meu irmão, normalmente, os programas que eu mais gosto de carro, que eu gosto muito de programa de carro, os melhores passam que hora? Quarta-feira, 8 horas da noite. Então que eu sou doido para ver, e não tem reprise, só passa naquele horário. Mas o que é mais importante para mim, um programa de carro ou estar na casa do Senhor? Ou me preparar para aquilo que o Senhor quer que eu faça? Porque aqui, meu irmão, você está se preparando para aquilo que o Senhor quer que você faça. E a pergunta é, qual é a nossa geração? Moisés? Samuel? Davi? Qual é a sua geração, amigo? Você foi chamado para ser um libertador? Para ser um profeta? Para ser rei? Para ser adorador? Eita! Qual é essa geração? Qual é a sua característica mais marcante, irmão? Como servo de Deus? Eu não estou falando dos teus atributos de beleza, do seu estilo, todo cabelinho, estilo pastor. Tamo junto. Não, meu irmão, não estou falando disso não.
A qual geração você se assemelha? Que tipo de geração nós somos? E para encerrar, última frase, eu termino. O que temos feito para o reino de Deus como um legado para as próximas gerações? Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. Aleluia. Deus está chamando uma nova geração. Ele está levantando a geração de Samuel. Ele está levantando a geração de Davi. E chamando alguns como geração de Moisés. A geração desse século, ela precisa ter essas 3 características. Esta geração precisa ter essas 3 características. Você não pode ser só um adorador. Você não pode ser só um libertador. E ser apenas um profeta e conselheiro de reis. Deus tem te chamado, querido, para que a sua característica da sua geração se assemelhe. Deu a hora, né? Por isso. Outro jeito. Deus chamou, querido, então, para ser esta geração. Esta geração. Não é ligar não, senão não é verdade não. Deus nos chamou para ser esta geração. Eu quero terminar nesta hora pedindo para que você se coloque de pé, se você puder, se você tiver com criança, eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Você peça a Deus direcionamento para o seu chamado, para aquilo que Deus te chamou para fazer. Entendendo que você verdadeiramente precisa mergulhar nesse chamado de Deus. Porque se Deus te chamou, se você está aqui hoje, ouvindo essa mensagem, é porque, queridos, Deus queria que a sua mente se abrisse para o que significa ser chamado por Deus para alguma coisa. Ainda que você tenha fragilidades, ainda que você tenha dificuldades pelo seu trabalho, pela sua questão familiar, mas alguma forma, alguma coisa você poderá fazer para Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e mais uma vez você orasse ao Senhor e pedisse para Deus, está mostrando para você, trazendo ao teu coração o chamado dele na sua vida. Pai Santo, Pai querido, eu agora clamo pelo teu nome e peço a Deus que o Senhor venha trazer sobre a sua igreja, sobre o seu povo, um despertamento, Deus, um despertamento, para que nós possamos cumprir o chamado para a nossa geração, que a nossa geração, Deus, possa ser pautada como a geração de Moisés, que tinha intimidade de estar face a face contigo, como a geração de Samuel, que aconselhava
e que era um instrumento nas tuas mãos, como a geração de Davi que te adorava e mesmo errando, rasgava o coração na sua presença, Aleluia. se arrependia e voltava para fazer a sua obra. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos da tua unção para que se cumpra em nós todo o teu querer, toda a tua vontade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dar um aplauso forte.